Boa noite, queridos amigos, amigas. Mais uma vez, é uma satisfação renovada estarmos aqui no Viana. Mais uma vez, para a gente poder trocar ideias, divulgar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, que são assuntos de extrema importância para as nossas vidas. Como disse aí uma das músicas do grupo, não, ninguém está aqui em vão, A gente não está aqui em vão. A gente tem aqui um propósito. E o advento da doutrina espírita veio exatamente esclarecer para todos nós que propósito é esse. A doutrina espírita, assim como Jesus, que não pertence ao cristianismo, mas pertence à humanidade, a doutrina espírita também não pertence aos espíritas, pertence à humanidade. A doutrina é uma ferramenta, uma caixa de ferramentas que a espiritualidade amiga se utiliza para poder exatamente nos fazer avançar, compreendendo de onde a gente vem, para onde a gente vai e o que aqui fazemos. Então, são informações assim que eu diria é um diferencial competitivo, Mas lembrando que a competição legítima só existe uma, que é a gente contra a gente mesmo, É a melhoria contínua de nós mesmos. Nenhuma comparação, nenhuma competição com o outro é legítima. Cada um de nós tem um caminho, um percurso que foi feito e continua sendo realizado. Então a gente deveria se preocupar menos com os outros e se ocupar mais com a gente mesmo. Até porque o outro eu não consigo mudar em nada, a não ser que ele queira, Através de um exemplo, através de alguma ação que a gente faça, o outro pode de repente querer se alterar, mas é ele que decide isso. Mas eu posso mudar muito a mim mesmo. Então, essa é a proposta que a doutrina espírita vem relembrar e vem esclarecer, assim, de uma forma mais objetiva, aquilo que Jesus trouxe tempos atrás para a gente. E o tema da evangelização, esse compromisso inadiável, porque todos nós queremos ser felizes, Todos nós queremos ter uma vida de equilíbrio, uma vida de harmonia. Entretanto, é preciso que a gente percorra um caminho, que o próprio Jesus dissera que ele é uma porta estreita. É preciso que a gente, de fato, faça uma série de renúncias às questões materiais, às quais nós estamos muito apegados ainda, mas que nós teremos que fazer isso. O bom é que a gente não precisa fazer de uma só vez, e ninguém consegue fazer de uma só vez mesmo, mas é um processo paulatino, pouco a pouco, dia a dia, em que a gente precisa prestar atenção em nós mesmos, reconhecer os nossos sentimentos, àquilo que nós reagimos, seja no trânsito, dentro do lar, no trabalho, onde quer que estejamos. Reconhecer em nós mesmos essas reações, essas formas em que a gente tem muitas vezes de se exasperar, de se irritar com determinadas coisas, e uma vez reconhecendo isso, investir um tempo, uma força de vontade para superar, para que quando se repita, a gente tenha um comportamento um pouquinho diferente, mas é uma conquista. E Kardec, reconhecendo isso, reconhecendo que não há como a gente se transformar de uma só vez, ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para se melhorar cada dia. Se fosse o espírita para ser perfeito e ser reconhecido assim, não teríamos nenhum espírita. Ou
praticamente nenhum. Eu não seria, certamente, né? Mas é esse esforço que nós somos convidados a fazer. E a proposta, então, é nós falarmos um pouco aí sobre o que a doutrina espírita nos traz, algumas questões de O Livro dos Espíritos, né, para que a gente possa refletir, né, sempre as palestras, enfim, as que nós participamos, é um convite à reflexão, né, de cada um. Da gente poder pegar o livro depois, reler, né, checar se quem aqui está falando está trazendo uma informação segura, né, porque todos nós somos aprendizes do Evangelho e da doutrina espírita. A nossa função aqui é só de tentar compartilhar de alguma forma informações. Então, nós queríamos começar falando dessa questão, a questão de número 100 de O Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita, né? E Kardec, com muita sensatez, ele vai trazer uma sugestão de sistema, né? Trazendo os espíritos divididos em 3 grandes categorias, ou 3 grandes divisões. Isso não tem nada de absoluto, né? Não é essa única forma que a gente pode enxergar a escala espírita. É uma proposta, né? É uma questão metodológica. Os espíritos, eles sempre dizem que eles não se importam com as convenções humanas. Você pode adotar este ou aquele sistema. O importante é nós compreendermos, né, o que está por detrás disso, para que a gente possa, então, adotar uma postura de crescimento, de burilamento, de melhoramento íntimo, né? Então, dentro dessas categorias, ele traz exatamente a terceira categoria, que é dos espíritos imperfeitos. E essa categoria, ela tem como característica principal o quê? A predominância da matéria sobre o espírito, né? A gente ainda tem uma propensão ao mal nos espíritos imperfeitos. Na segunda categoria, os bons espíritos, e aqui é importante, esse bom não é um adjetivo, é um substantivo, né? Não é aquele, né? Como ele é bonzinho, não é isso, né? Os bons espíritos são aqueles que já percorreram mais e que já superaram a influência da matéria. Não completamente, mas o espírito já predomina sobre a matéria. E isso faz com que eles tenham o desejo do bem, de fazer o bem, né? E Kardec traz os espíritos puros, né? Aqueles espíritos que já se desvencilharam completamente da matéria. Poderíamos dizer aqui que existem outros percursos, né? Outras escadarias a serem alcançadas, a serem subidas, né? Alcançar, por exemplo, ser um espírito crístico, né? Talvez após alcançar essa pureza, alcançar toda esse desprendimento, essa desmaterialização, você ainda galgar mais. E podemos até supor que, uma vez chegando a um espírito crístico, ter outra ordem de elevação, espíritos que cuidam de planetas menores, né, de estrelas maiores, de galáxias, e por aí vai. Então, é uma hierarquia infinita, né, que aí a gente não tem nem condição de imaginar, né? Mas vocês percebem onde nós nos encaixamos nessas categorias? Ou alguém tem alguma dúvida? Para quem está em dúvida ainda a terceira e a segunda categoria, né, é o seguinte: os bons espíritos, ou melhor, se
né, você, eu, sente, por exemplo, de vez em quando, ciúme, inveja, raiva, rancor, ódio, né? Bem-vindo aos espíritos imperfeitos. Né? Os bons espíritos eles já superaram isso. Né? Então, é isso que nós vamos trazer aqui agora, para a gente ver como é que isso se dá. Né? Porque, evidentemente, se nós soubermos o caminho, fica mais fácil. Né? Mas não é realmente algo assim simples, porque exige, além do conhecimento que a gente está aqui compartilhando, exige, sobretudo, a força de vontade, né, da gente querer realmente renunciar a uma série de outras coisas. Bom, e aí, só para finalizar, você veja, olha, os espíritos imperfeitos, que somos nós ainda temos provas e expiações. Né? Os bons espíritos, eles só têm provas. E os espíritos puros já não precisam mais nem das provas. Né? Então, vamos lá. Na questão 913, Kardec ele pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Ou seja, qual é o vício raiz, né, que está na origem de todas as mazelas que a gente verifica na nossa sociedade, na nossa humanidade terráquea. E eles respondem, um trechinho pelo menos, que diz assim: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí, do egoísmo, deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Né? Então, o egoísmo, ele é, assim como também o orgulho, ele é inerente ainda aos espíritos imperfeitos. Todos nós somos ainda egoístas, somos ainda orgulhosos. Em níveis, cada um, para certas coisas, né? Tem pessoas que já são altamente altruístas com algo ou com alguém, mas ainda precisam exercitar com outras tantas. Eu conheci um grande espírita lá em Recife, um homem bondoso, um passista, né, uma pessoa, um médium, enfim, que não precisava estender as mãos, ele, de longe, né, nas visitas aos leprosários, enfim, ele tinha, mas ele não suportava, por exemplo, ver um homem embriagado. Se ele visse alguém caído e visse que era bebida, ele simplesmente deixava lá, ele não suportava. Então, era algo que ele precisava ainda vencer em si mesmo, né? Já tinha dado vários passos, mas naquele ali ele estava ainda devendo. Né? Bom, e aí vem uma outra pergunta de Kardec, que é a 917, que está ali em Leis Morais, que aí Kardec pergunta, né, se o egoísmo é o vício radical, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Né? Porque a gente precisa, para ter, se o egoísmo ele é a origem de todo o mal, para a gente extirpar o mal, as mazelas, precisamos então destruir o egoísmo, não no outro, né? Em mim mesmo. E aí eles respondem também um trechinho que diz assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. O egoísmo se enfraquecerá à proporção. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que dá um valor muito grande ao reconhecimento, por exemplo, acadêmico, os títulos, né? Isso tem origem nesse meu apego, é de um egoísmo meu. Então, eu preciso fazer um trabalho de pouco a pouco ir me desligando. Não é o deixar de usar a matéria, porque nós estamos na matéria, né? É a questão de nós sermos possuidores ou usufrutuários, ou sermos possuídos pela matéria. Né? Tem um ditado
que diz assim, que o dinheiro, ele é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão, né? Quem se deixa dominar, por isso, comete atrocidades. E nós fazemos isso. Quer ver um exemplo? Quantos de nós não já se alterou em casa porque o filho, uma criança, derrubou, sei lá, um suco, uma tinta no tapete, no sofá, né? E aí a gente, às vezes, perde a estribeira, né? E bate e tal. Aí, se você for pensar de uma forma fria, você diz, puxa vida, eu dou mais importância ao sofá, ao carpete, ao tapete, do que a relação, ao amor que eu tenho com o filho, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente vai identificando e que a gente precisa, então, o quê? Ir se desligando pouco a pouco. Então, a gente já sabe qual é um roteiro que é fundamental. Exatamente, eu me desmaterializar. E eu vou sempre repetir esse exemplo, porque eu acho que ele é fácil, né? Já falei aqui já N vezes. Frequentar rodízio, seja qual for, de carne, de massa, né, de comida chinesa, japonesa. Vocês acham que é uma tendência a você ter uma vida mais espiritual ou mais material? Hein? O quê? Veja, aqui está falando alguém que adora comer, né? Assim como vocês também, que eu sei. Mas de fato, o rodízio, se nós formos pensar, ele é insensato. Ele é insensato, né? Porque nós vamos com o objetivo de comer mais do que o necessário. Ninguém vai para um rodízio para comer só aquilo ali direitinho. Não vai, né? E ainda tem uma dupla falta de caridade para consigo mesmo, né? E ainda tem uns assim, eu vou lá e vou quebrar esse dono do restaurante hoje. Eu vou detonar, eu vou comer que ele vai quebrar, né? Então, é uma falta de caridade ainda por cima, né? Então, mas percebamos que a gente, em tudo, a gente pode começar a se perguntar, né, se aquela minha atitude, ela tende mais para uma questão de materialidade ou de espiritualidade. Porque eu posso fazer tudo dando uma conotação cada vez mais espiritual. É essa orientação que os Espíritos dão, né? No sexo, em qualquer coisa que nós pensarmos, a gente pode dar essa conotação, né? E essa é a proposta. Agora, é preciso ter força de vontade para ir mudando, né? Vamos para frente. Olha essa questão, a 775, está lá em Lei de Sociedade, lá no final. Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento ou afrouxamento dos laços de família? Aí vem a resposta: uma recrudescência do egoísmo, né? Recrudescência significa crescimento, aumento, né? Algo com maior intensidade. Bom, o egoísmo, como a gente viu, ele é o vício radical, né? É de onde deriva todo o mal. Consegue perceber como é danoso para a sociedade nós não fortalecermos os laços de família? Como nós precisamos, por uma questão até eu diria lógica, investir nas nossas famílias, independentemente da constituição dessa família, né? Mas é o investimento na harmonia, né? No amor, no entendimento, no querer formar pessoas de bem, homens e mulheres de bem, né? Porque realmente, como a gente vai ver mais na frente, o lar é o primeiro berço, é a primeira escola. E nós temos, de certa forma, falhado, né? Porque quando a gente verifica uma sociedade adoecida,
isso significa que os lares eles estão deixando de cumprir o seu papel, né? Estamos terceirizando aquilo que é de nossa responsabilidade. Então, vamos continuar aqui. O livrinho chamado Jesus no Lar, de Nélio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, ele indica aqui, inclusive, que Jesus, em casa de Simão Pedro, ele verifica que a conversação ela está sendo um tanto não edificante, né? E ele propõe, então, e ele faz a implantação do primeiro culto do Evangelho no Lar de que se tem notícia, em casa de Simão Pedro, né? E aí, então, Jesus ele imprime, né, uma nova conversação, e ele diz assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum, né? O caracteres aqui com um plural de caráter. Então, todos nós, né, de uma forma quase que 100%, nós saímos de um lar, né? O lar, ele exporta para a sociedade as pessoas que vão atuar, homens e mulheres que vão atuar na sociedade, que vão prestar serviços, que vão utilizar serviços, né? Nós vamos nos relacionar. Então, é ali nessa célula, que é a principal da sociedade, que a gente forja as pessoas, né? Que a gente dá as orientações. E a gente vai ver mais na frente que a providência divina, ela facilita o nosso trabalho, né? Ele dá toda a condição para que a gente possa fazer um trabalho bem feito, né? E aí Jesus, continuando, diz assim: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Toda a natureza, ela nos mostra, né, que as coisas vão do simples para o complexo, né? É da semente que você tem as árvores frondosas, né? Da gota d'água que os oceanos são formados. Então, não há como a gente querer essa harmonia entre as nações se a gente não consegue se entender em casa com as pessoas que nós dizemos que amamos, né? Então, esse processo, ele precisa ter início, e o início é no lar, né? Precisamos ter muito cuidado, né? Porque muitos de nós, engajados no movimento espírita, a gente abraça N tarefas, né? Mas esquece de cumprir a principal, dentro do lar, né? Muitos de nós sorriem aqui fora, mas atirando dentro de casa. Então, isso não vale nada. Porque, na verdade, muitas vezes, nós estamos aqui atuando no movimento espírita para termos reconhecimento. Porque a gente é pegado à matéria e a gente precisa do reconhecimento dos outros. Para dizer assim: olha como o Paulo é bonzinho, né? Faz aquilo outro e tal. E, na verdade, internamente, não tem conquista nenhuma. É tudo exterior, é tudo carcaça, é tudo fachada, né? Quem não leu, leia o livro Voltei, deve ter aqui na livraria, né? E vai entender bem isso, né, do irmão Jacó. Não vamos contar aqui o livro porque não dá tempo. Está quase acabando o tempo já. Vamos lá. Foi? Ah, muito bem, Eva. Já é uma dívida menos que você, né? E você fica... Já é bom, muito bom. Não, tranquilo. Tome em casa. Aí a questão 625, que é uma questão muito conhecida de todos nós, né, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? E eles respondem
vede Jesus. Né? Algumas traduções trazem só Jesus, mas lá no original do francês é vede Jesus, observa Jesus, né? Lê, conhece a vida de Jesus, veja como ele se portou, como ele agiu, como ele reagiu, enfim, como foi que ele, né, ele tratou de todas as questões. Porque ele é o paradigma do ser humano. Ele é o espírito mais perfeito que esteve aqui entre nós, né? E que deu todo o exemplo. É importante te dizer, porque Jesus, ele não é Jesus, né, pelos evangelhos em si, né? É pela sua atitude de fato, né? Não foi só a sua orientação, né, a sua palavra. A gente sabe que ele nada deixou de escrito. Isso é muito importante. Assim como é muito importante também nós não termos os originais dos evangelhos. Já pensou a guerra que teria? Tudo é cópia. Foram feitas várias cópias. Não temos nem na língua original, né? O que a gente tem de mais antigo está em grego. Mas são os evangelhos que trazem a informação dessa vida de Jesus que a gente precisa observar, que nós precisamos conhecer, né? Porque se ele é o paradigma, a gente precisa pelo menos entender como é que foi essa vida de Jesus e, mais ainda, diante das circunstâncias, das vicissitudes, dos desafios que cada um de nós aqui passa, a gente tentar imitá-lo, né? Tentar se aproximar da sua forma de agir. A gente vai conseguir sempre ou de pronto? Não. Mas ele é o referencial maior. E aí eu preciso conhecê-lo, né? Isso é importantíssimo. Bom, o Evangelho, nós sabemos que ele significa a boa notícia, né? A boa mensagem, a boa nova. Né? Jesus, que nós temos, né, pela informação da espiritualidade, que é o nosso governador planetário, aquele espírito já que alcançou um patamar em que ele tem a incumbência de nos conduzir, como um pastor conduz as ovelhas, né? E que não deixará uma sequer se perder, né? É um espírito que, pela o que a ciência nos diz, que o planeta tem aproximadamente aí 4,5 bilhões de anos, né? Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz, que este espírito está ali desde que a nebulosa solar se desprendeu para a formação do globo, né? Ele já é um espírito crístico há pelo menos 4,5 bilhões de anos, né? Imagine, Paulo, essa é a minha melhor versão, né? A versão atual é a nossa melhor versão. O que eu estava fazendo há 2.000 anos? Há 10.000, não é? Então, veja a distância. Mas, Padre Germano, quem não leu também leia o livro Memórias do Padre Germano. É lindo esse livro. E aí, Padre Germano diz assim: o Padre Germano é um católico, um médium espetacular. Vocês vão conhecer também Sultão, o cachorro dele, que é um cachorro extremamente evoluído. Está ali, já é espírito bom já, aquele cachorro. Ele diz assim, que muitos homens confundem Jesus com Deus. E eles não estão de todo errado, porque a distância entre Jesus e nós é muito grande, de fato, né? Entretanto, a distância de Jesus para Deus é infinitamente maior do que a nossa para Jesus, né? A grandeza do universo, né? Então, o Padre Germano, ele faz essa menção. E Jesus, ele então vem para dar a notícia, a informação do amor, né? Ele vem, já que a mensagem do amor não podia ter falha, né? Então vem ele próprio, né? E ele prometera isso, né? Em momentos, Emmanuel também nos traz isso em A Caminho da Luz,
quando aqueles espíritos degradados de capela vêm para a terra, né? E aí ele diz assim, olha, estarei convosco, né? E aí em todos os cantos é anunciada a vinda do Messias. E a grande mensagem é a mensagem do futuro, né? É a mensagem de que nada se acaba, é a mensagem da imortalidade, né? Que dá sentido à vida, né? O saber que não finda por aqui as coisas. Então, essa é a boa notícia. É a notícia da esperança, né? É a notícia da resignação, da aceitação das condições que são temporárias, são transitórias. E evangelização é o ato, né? É o processo, o efeito de evangelizar, de difundir os ensinamentos do Evangelho e também poderíamos dizer de você se auto-aprimorar, se auto-evangelizar. Nós todos que aqui estamos, a gente vem em busca de se evangelizar, né? A gente poderia estar em qualquer lugar. Quantos lugares a gente renunciou para estarmos aqui, agora, né? Nós temos algum anseio e precisamos aproveitar, né, esse tempo que a gente investe, que a gente dedica aqui, né? Então, essa autoevangelização a gente já busca. Talvez a gente precise dar um direcionamento maior, mas isso aí é uma atitude individual, né? Não há uma medida mais correta ou menos correta, é a medida de cada um, né? Cada um é responsável pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. Daí você ter o mérito das conquistas e também a responsabilização pelos atos que cometeu, né? É uma lei muito perfeita, né? Esse muito perfeita é redundância, né? É pleonasmo, talvez, não sei se seria isso, mas é perfeita, né? Porque é a nossa consciência que nos faz sentir a alegria, né, a felicidade ou o remorso pelo erro cometido, né? É tudo dentro de nós. Bom, aí então a gente tem, nesse processo da evangelização, nós temos a importância do evangelho no lar como uma das ferramentas, né, já que nós falamos aqui da importância do lar, né, a importância de nós construirmos, né, auxiliarmos aqueles espíritos reencarnantes, que eles sejam pessoas que possam se comportar melhor na sociedade, dentro do lar e na sociedade. O Evangelho no Lar, ele é uma ferramenta fundamental para isso, né? Por quê? Porque nós sabemos que precisamos dialogar, né? Que a gente precisa conhecer os nossos filhos, precisamos falar com eles, trazer situações e saber o que é que eles pensam a respeito. Porque alguns jovens aqui não vão lembrar, não eram nem nascidos talvez, mas, se não me engano, não sei se foi na década de 90, lembra quando teve aqueles 3 jovens que atearam fogo num indígena em Brasília, não é? Eu tenho certeza que aquilo ali foi um choque para os pais, não é? Como pode, meu filho? E outros que espancaram uma mulher e o pretexto deles é porque era uma prostituta. Mas é uma prostituta, né? E achavam-se no direito de espancar uma outra pessoa, né? Então, é preciso que nós conversemos, porque nós não sabemos quais são os espíritos que nasceram em nosso lar. Não sabemos a trajetória, né? É claro que a providência divina nos traz aquele ser frágil, totalmente dependente. Como diz uma amiga minha lá de Recife, como é que pode, né? Careca, buchudo e sem dente, e a gente acha a coisa mais linda do mundo, né? O bebezinho. É a providência divina que faz com que isso nos cative efetivamente, né? E faz com que aquele espírito reencarnante, por estar ainda num corpo débil, que ainda tem que se desenvolver,
ele não consiga se manifestar tal como ele é. Já pensou? Você tem um filhinho lá e já mal educado, já, né, ranzinza, não ia dar certo. Aí vem ali toda aquela questão, você acha, poxa, que coisa mais linda, é uma inocência tal. Espera que mais na frente ele vai se revelar. Mas é esse momento, né, que a providência nos dá para que a gente possa imprimir naquele ser novos conceitos, que uma vez ele retomando a si próprio, né, no desenvolvimento, Kardec, eu acho que eu trouxe essa questão aqui, que é a questão 385 do Livro dos Espíritos, ele então vai se manifestar, tal como ele é. E é por isso que muitas vezes a gente não reconhece mais o filho que a gente tem. Esse meu filho não. Esse meu filho mudou demais. Cadê aquele... Era tão meigo, assim, assado e tal. Mudou. Por quê? Ele retomou, porque o corpo já está desenvolvido o suficiente para que ele se manifeste. E aí Bezerra de Menezes fala assim: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Né? É um compromisso nosso. Esse aqui, só aproveitando, né, o tema do Evangelho no Lar, quem esteve aqui sexta-feira passada, teve o lançamento, né, do Tratado dos Evangelhos, com o autor, o Emídio Brasileiro. A gente trouxe, acho que 20 unidades para cá, acho que tem só 5, se não me engano, né? Que é uma proposta de um evangelho que traz os 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Já compilados e com um desenvolvimento à luz da doutrina espírita, para que a gente conheça Jesus, para que a gente conheça o nosso referencial, o nosso guia e modelo. Né? Então, a proposta, inclusive, do autor é que utilizemos essa obra para o Evangelho no Lar, conhecendo Jesus, né? E ele falou que em 277 semanas você lê toda a obra. Alguns anos. Se fizer uma vez por semana. Né? Porque você não precisa fazer só uma vez por semana, você pode fazer 2, 3 vezes, né? Vai de cada um. Mas pelo menos uma vez por semana, naquele horário, né, determinado, aquele dia determinado, fazer a reunião da família, sentar, né, ao redor de uma mesa, colocar uma água ali, fazer uma leitura, trocar ideias, dialogar. Nós precisamos muito de diálogo, especialmente nesses anos, nesses momentos de redes sociais, em que a gente, né, como diz, a rede social, ela aproxima os distantes e distancia os presentes, né, os que estão juntos. Então, quem quiser adquirir a obra, tem alguns exemplares aqui na livraria da casa. Né? Bom, essa aqui é a questão para a gente... Ih, Maria, já passei os 5 minutos de Eva. Eu vou ficar devendo a você 5 minutos. É rápido. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica, né? Então... Essa questão, eu costumo chamar ela de a regra da vida. Né? A vida não é um jogo, mas tem suas regras. Né? E no final, essa é uma resposta longa, no último parágrafo, ele diz assim: assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo, demonstrando a importância dessa fase, né, que a própria, quem já assistiu a esse documentário, O Começo da Vida, né, é fantástico, que vem comprovar tudo, né, o que a doutrina espírita nos traz, né, da importância dessa fase. É a fase mais importante, então a gente precisa investir muito nesse momento. Né? Isso faz toda a diferença na atual existência do ser. Né? Pitágoras já dizia: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Né? Então, essa é a nossa verdade. E Kardec, ele diz: é pela educação
mais do que pela instrução, né, porque a instrução é só um componente da educação, que se transformará a humanidade, porque a educação modifica o homem modificado modifica a humanidade, né? Então, meus amigos, já pedindo desculpas pelo avançar da hora, né, a gente quer aqui convidar, não só que nós que estamos aqui presentes, a gente se evangelize, né, mas que nós possamos trazer os nossos filhos, netos, sobrinhos, filho do vizinho, para a evangelização, né? Porque esse é o período em que a gente necessita investir, né, nesse ser que se forma, para que ele possa ter uma chance maior de aproveitamento da atual existência, né? Porque a gente quer ser feliz, né? E para isso nós precisamos aproximar, como disse Santo Agostinho, os nossos filhos de Deus. Muita paz, obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez.